essa estratégia com Jerusalém e levou lá muita gente, mais de 10 mil pessoas lá como prisioneiro para viver lá na Babilônia. É uma estratégia de guerra que Deus permitiu que acontecesse isso. Então Deus, por quê? E Deus foi falando através dos capítulos por quê. Então o que Deus está fazendo? Utilizando o profeta Ezequiel nesse momento, assim como já está utilizando Daniel lá, é uma outra história que nós já estudamos, mas agora Ezequiel então está recebendo a mensagem de Deus para orientar o povo que está lá. E em alguns momentos Ezequiel também, como assim, Senhor, por que tudo isso? Ele não compreende muito, porque ele, como era uma pessoa que vivia de acordo com a palavra de Deus, vivia de acordo com o que Deus estava pedindo, ele muitas vezes não entendia por que estava acontecendo aquilo na vida dele e com ele, e com o povo dele. Então nós vimos em vários momentos que Deus faz o quê? Ezequiel, vem cá, eu te mostrar uma coisa. E ele vai até lá e mostra, né, como os sacerdotes, os líderes estavam vivendo lá. Certo? Então, e Deus fala, é por esse motivo aí que eu trouxe vocês para cá e vou destruir Jerusalém. Nesse momento da história, ele já tinha recebido a mensagem de Deus que Jerusalém tinha sido sitiada e invadida. Aleluia! Então, nos capítulos 38 e 39, importante agora, nós saímos do capítulo 37, onde Deus leva Ezequiel para um vale de ossos secos. E aí nós vimos aquela profecia e fala assim, profetiza aí para esses ossos, e nós já vimos isso. E aí no capítulo 38 e 39, depois dessa visão, dessa esperança de reconstrução, Deus disse que poderia reconstruir vidas. O que vai acontecer agora nesses dois capítulos é uma profecia que, em consonância com o Apocalipse, alguns capítulos do Apocalipse, é algo futuro. Por quê? Você vai entender no capítulo 38 e 39, fala de uma guerra, uma profecia contra Gog e Magog, duas cidades lá. Então olha só, olha que foi interessante que Ezequiel olhou, compreendeu ou não, mas ele escreveu aí que Deus pediu. Então está assim, capítulo 38 e 39 vai falar dessa futura guerra. E veio a mim esta palavra do Senhor. Então, bem importante você entender isso. Ezequiel recebe a mensagem do Senhor, está escrito isso na Bíblia, e fala o seguinte, olha, o filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal, ou seja, duas cidades, profetize contra ele e diga, assim diz o soberano, o Senhor, estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Então olha só, está tudo bem aí? Então assim que acontece. Aí é o seguinte, então, Deus pede então para Ezequiel, vai lá e fala para esses príncipes lá de Gog e Magog que eu estou contra eles. E aí, Ezequiel, então tudo bem, senhor, o que eu falo? E aí ele vai falando, farei você girar, porei anzóis em seu queixo, e o farei sair com todo o seu exército, seus cavalos, seus cavaleiros, totalmente armados, e uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. Então, Deus está dando a profecia, e ele continua, olha, a Pérsia, a Antíope, a Líbia, estarão com eles, todos com escudos e capacetes, Gomer com todas as suas tropas, e Bet-Togama do extremo norte, com todas as suas tropas, muitas nações com você, apronte-se, esteja preparado, você e todas as multidões reunidas ao seu redor, e assuma o comando delas. Olha só, e ele continua assim, você, todas as suas tropas e muitas nações subirão, avançando como uma tempestade, você será como uma nuvem cobrindo a terra, assim diz o soberano Senhor, naquele dia virão pensamentos da sua cabeça, e você maquinará um plano maligno, você dirá, invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico, o que dele nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portas, sem tranças. Observe essa profecia. E ele continua, você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra, nos dias vindouros, ó Gog,
trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam quando eu me mostrar santo por meio de você, diante dos olhos dela. Assim diz o soberano Senhor: acaso você não é aquele quem falei dias passados por meio dos meus servos, os profetas de Israel? Naquela época, eles profetizaram durante anos que eu traria você contra Israel. Observe, meu amado, e ele continua assim: é isto que acontecerá naquele dia, quando Gog atacar Israel, será despertado o meu furor, palavra do soberano Senhor, em meu zelo e em meu grande furor, declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes, palavra do soberano Senhor, e a espada de cada um será contra o seu irmão. Executarei juízo contra eles com uma peste e derramamento de sangue, desabarei torrentes de chuva, saraiva de enxofre ardente sobre eles e sobre as suas tropas e sobre as muitas nações que estarão com ele. Continua, lá no versículo 26, e assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade, e me farei conhecido de muitas nações, então eles saberão que eu sou o Senhor. A minha mãe está aqui. O Ezequiel está recebendo essa mensagem. Se eu tivesse no lugar dele ali, eu ficaria muito confuso, porque ele acaba de receber a notícia de que Jerusalém foi invadida, destruída. Ele estava ali 11 anos na expectativa daquele povo se pedir perdão, se reconstruir com Deus, e Deus mudar de ideia. Não teve jeito. Nabucodonosor lá invade, destrói tudo, e a notícia chega até ele. Aí Deus, para acalmar o coração dele, falou: Ezequiel, vem cá, está vendo esses vales dos ossos secos aqui, ó? É assim que eu vou fazer, coração, com o meu povo, eu vou dar vida. Então ele cria aquela esperança. E aí nos capítulo 38, Deus começa a falar o seguinte: olha, em tempos vindouros, futuramente, as nações vão se reunir de novo e vão vir aqui cercar Israel e querer destruir Jerusalém. Aí Ezequiel, meu pai, na cabeça dele: como assim? E ele fala: está lá destruído, como assim? Então assim, Deus está dizendo o seguinte: olha, eu sou o Senhor da história. Explicarei isso com mais detalhes através de outros profetas. Aliás, o profeta Daniel, ele dá um detalhe no capítulo 9, nós já estudamos isso lá na profecia. Em Apocalipse, João vai falar sobre isso, mas não é objeto de estudo hoje. Eu só quero que você entenda que naquele momento da história, Jerusalém está destruída. Deus fala: olha, eu vou reconstruir, a cidade vai ser habitada, o meu povo vai se reunir, mas paralelamente o diabo vai se reunir, vai invadir a mente das pessoas, vai, fazer um plano de ação para futuramente vir para cá e tentar destruir, me negar. O povo realmente, olha, esquece Jerusalém, esquece Israel, e Deus fala assim: ó, eu vou usar a sua ideia, e vai acontecer tudo isso, mas você vai entender o seguinte: naquele dia, eu estou escrevendo já através dos meus outros servos profetas, naquele dia eu mostrarei, olha só, versículo 23, e assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade, e me farei conhecido de muitas nações, então eles saberão que eu sou o Senhor. Então Ezequiel só recebe aquela mensagem e passa para frente. Se o Senhor está falando, eu acredito. E ele continua assim no capítulo 39, porque são 2 capítulos falando dessa futura guerra. Nos montes de Israel você cairá, está falando para o Gog e Magog, os líderes, representando aí as nações que vão lá. Você e todas as suas tropas, e as nações que estiverem com você, eu darei você como comida a todo tipo de ave que come carniça e aos animais do campo. Você cairá em campo aberto, pois eu falei, palavra do soberano Senhor. Mandarei fogo sobre Magog e sobre aqueles de quem vierem com segurança nas regiões costeiras. Eles saberão que eu sou o Senhor, meu amado. E ele continua: farei conhecido o meu santo nome no meio de Israel, meu povo. Não mais deixarei que o meu nome seja
profanado, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. E aí vem, é certo que acontecerá, palavra do Senhor. E aí, Deus continua assim, lá no finalzinho. E as nações saberão que os israelitas foram para o exílio por sua iniquidade, porque foram infiéis. Por isso, escondi deles o meu rosto, eu os entreguei nas mãos dos seus inimigos, e eles caíram à espada. Tratei com eles de acordo com a sua impureza e com as suas transgressões, e escondi deles o meu rosto. Então Deus dá essa profecia para Ezequiel e volta, então volta para cá, tá vendo? As pessoas não sabem aí que eu tratei individualmente com cada um, como eu já tinha falado aí em outros capítulos. Deus então volta um pouquinho para a realidade, ele fala um pouco do futuro para Ezequiel, volta para cá, tá vendo? O povo vai entender que aconteceu isso por causa da sua iniquidade. Então, só para entender um pouco, isso vai acontecer. E é uma profecia interessante, né? Que quando você pega para estudar o livro das profecias, das revelações, livros do Apocalipse, você vê lá uma trama, né, de uma grande nação, uma grande potência, mas não é nosso objeto de estudo hoje. Mas Deus, meu amado, isso está acontecendo há 600 e poucos anos antes de Cristo. Deus é o Senhor da história. O mais importante é você entender isto. Olha, eu deixei o finalzinho do capítulo 39, para nós pensarmos, assim, como que eu posso fazer Deus esconder o rosto de mim? Porque aquele povo conseguiu fazer com que Deus escondesse o rosto. Como é que é esconder o rosto? Assim, eu não quero, não estou recebendo nada disso. Vocês não estão me representando. E nós já falamos sobre isso, que quando um povo pensa, o Israel representava Deus, a menina dos olhos de Deus. Deus escolheu Israel para ser um povo exemplo. As nações tinham que olhar para Israel e falar assim, está vendo esse povo aqui? Esse povo representa Deus, Jeová. Só que esse povo, e aí por N motivos, não dá para retomar aqui, ele foi querendo imitar os outros povos, esquecendo de seguir as orientações de Deus. E aí Deus então, poxa vida, eu queria tanto que vocês compreendessem que eu sou o Senhor, mas vocês querem então seguir outros deuses, então tudo bem. Então Deus permitiu que aqueles outros povos que seguiam os outros deuses viessem tomar o que é deles, já que você não é por nós, você é contra nós. Foi uma coisa assim, olha só. Por isso escondi deles o meu rosto e entreguei. Por quê? Olha só, os seus amigos, eles caíram à espada. Tratarei com eles de acordo com a sua impureza e com as suas transgressões. Então nós precisamos entender exatamente isso, que Deus, Ele é um Deus santo. Ele é um Deus santo, meu amado. E Ele quer que você viva em santidade. Viva. Como assim ser santo? Ser separado por Ele para representá-lo aqui. É difícil? Lógico que é. Por isso que Ele mandou o próprio Filho. Vem cá, filho, dá o exemplo lá. E Jesus deu o exemplo. É possível? É possível. É difícil? É difícil, mas é possível. Jesus provou que é possível e nós já vimos isso. Então esses 2 capítulos, eles falam exatamente sobre isso. Só que é o seguinte, dos capítulos, olha que lindo agora. Aí já disse isso, já profetizou que vai resgatar, que vai unir e que de novo vão tentar destruir. Quando? Não se sabe. Bom, é o seguinte, agora, olha que lindo. E esses próximos capítulos são detalhes. Dos capítulos 40 ao 43, olha que Deus é maravilhoso, meu amado. O templo está destruído. Babilônia destruiu. Tem nada mais lá, nada. Tanto que quando você estudar Esdras, lá em Neemias, Esdras fica apavorado que o pessoal está lá, e como é que está lá? Ixi, está destruída a cidade. E aí começa todo um resgate depois de 70 anos. Mas, olha que lindo, e Deus é maravilhoso quando Ele trata com o profeta. Ele fala assim, Ezequiel, olha,
está destruído tudo, mas fica tranquilo, você não entendeu nada agora que eu falei, né? Que vai ter uma futura guerra, mas olha, vamos voltar aqui, olha o que vai acontecer. Então, dos capítulos 40 a 43, Deus dá uma visão do templo para Ezequiel, um novo templo, e ele começa assim, olha, capítulo 40, no início do 25º ano do exílio, já era ali, porque Jerusalém foi destruída ali 11 anos depois. No 25º ano, bem depois, no 10º dia do mês, do 14º ano, quer dizer, Deus tem o tempo dele. Depois da queda da cidade, naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim e ele me levou para lá. Então observe isso, olha, depois de muito tempo, porque eles ficariam ali 70 anos. Jeremias, que era o parceiro dele lá, o contemporâneo dele, já falou: pessoal, Jeremias mandou até uma carta para eles: fiquem aí, capítulo 29 de Jeremias, fica aí, que aqui vai ser destruído. Então Deus estava dizendo lá para um profeta lá na Babilônia: olha, pessoal, não queiram voltar, porque não vai dar. E Jeremias manda uma carta: é isso aí, fica aí mesmo, como se Deus estivesse confirmando essas palavras. E aí, muito tempo depois, Deus fala: vem cá, eu vou te levar para lá. Vou levar para lá como? Olha só, e em visões de Deus, meu amado, olha que lindo, em visões de Deus, Ele me levou a Israel, e me pôs num monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns prédios, que tinham a aparência de uma cidade. Olha, muito tempo depois, a cidade está destruída, mas Deus pega: vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa, e leva ele em visão até lá, 1.300 quilômetros de distância, não é nada para Deus, levou até lá, e olha só, ele me levou para lá, e eu vi um homem, que parecia de bronze, ele estava de pé, junto à entrada, tendo a sua mão uma corda de linho, e uma vara de medir, e ele me disse: filho do homem, fixe bem os olhos, e procure ouvir bem, e preste atenção a tudo que eu vou lhe mostrar, pois para isso você foi trazido aqui. E conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Ele então, opa, tá bom, ele fica lá, e aí ele começa, um anjo então, vem cá, presta atenção aí em tudo, e começa assim, versículo 5, vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem, que era de 6 medidas longas, cada uma com meio metro, ele mediu um muro que tinha 3 metros de espessura e 3 de altura. Olha só. Depois, ele foi até a porta que dá para o oriente, subiu os seus degraus e mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros de extensão. Segura aí um pouquinho. As salas dos guardas tinham 3 metros de comprimento e 3 metros de largura, e as paredes que elas tinham 2,5 metros de espessura. A soleira da porta, junto ao pórtico de fronte do templo, tinha 3 metros de extensão, e depois ele foi lá e mediu o pórtico. Eu sei que você vai, para que eu tenho que saber essas medidas? Então ele continua, que tinha 4 metros de extensão, e a porta e a batente tinham 1 metro de espessura. O pórtico estava voltado para o templo. Presta atenção, da porta do oriente para dentro, havia 3 salas de cada lado, e as 3 tinham a mesma medida, e as faces das paredes salientes de cada uma tinham as mesmas medidas. A seguir, ele mediu a largura de uma porta, a entrada, e era de 5 metros, o seu comprimento, e era de 6,5 metros. E lá no finalzinho, vai embora o capítulo, e você não tem noção, ele mede tudo, detalhe por detalhe do templo, e Ezequiel está ali só degustando aquela visão do futuro templo. Olha que Deus maravilhoso. E lá no finalzinho, a seguir, levou-me ao pórtico do templo e mediu os seus batentes. Eles tinham 2,5 metros de largura
em ambos os lados, a largura de entrada, e vai embora. Versículo 49, irmãos, olha, pulei lá para o finalzinho. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros de frente e de fundo. Havia um lance de escada que dava acesso a ele, 3 colunas. Sabe como quando você pega, você vai na sua igreja, e você fala assim, deixa eu projetar aqui um templo mais bonito. Aí você dá uma de arquiteto, você para ali no corredor, você fala, aqui cabe uma escada, que eu já vi um irmão aqui fazendo isso aqui. Aí o Fel, aqui, ó, uma escada aqui, ó, bate uma laje aqui, ó, o que é de baixo vai para cima, e aí depois o templo vai para lá, vai para cá, tá lá. E aí Deus está fazendo isso com Ezequiel. Ezequiel, vem que eu vou te mostrar uma coisinha. Olha como é que vai ser o templo, o novo templo. E isto lá no local onde está tudo destruído. Tudo, tem nada mais, tem nada, tudo destruído. E Deus vai, meu amado, e dá todos os detalhes. E eu quero que você entenda, tem um mistério aí. E lá no capítulo 41, vai embora, lá no versículo 23, eu estou pulando um monte, é muito detalhe. Deus conhece cada passo, cada centímetro do templo. Está mostrando lá. Capítulo 41, versículo 23, tanto o santuário externo, tanto o santuário externo, quanto o santo dos santos, tinham portas duplas, cada porta tinha 2 folhas articuladas, e nas portas do santuário externo, havia querubins. Versículo 26, nas paredes laterais do pórtico, havia janelas estreitas com tamareiras, em relevo, e cada um lá, em cada lado, e os 4 laterais do templo também tinham saliências, lá, embora, e o anjo medindo lá o templo, dando as medidas, e no capítulo 42, ele continua, o anjo se empolga. Depois disse o anjo, o homem conduziu-me para o lado norte, vem cá, para o pátio externo, vou te mostrar o lado externo também, e levou-me aos quartos opostos, né, do pátio do templo e ao muro externo do lado norte. O prédio cuja porta dava para o norte tinha 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. O anjo está medindo o templo por fora também. E no capítulo 42, versículo 18, mediu o lado sul, tinha 250 metros, e vai embora, ele também mediu, versículo 20, a área nos 4 lados, e vai embora. E no capítulo 43, antes de continuar, eu quero dar uma pausa aqui. Capítulo 40, 41, 42, Deus está dando detalhes do templo, ele vai lá em cada cantinho. Sabe o que significa? Significa que Deus conhece todos os detalhes do seu interior, meu amado. Onde você pensa que Deus não vai, Deus está lá, escavando tudo. Eu conheço a sua falha, eu sei esse sentimento ruim que você está tendo do outro, olha, eu conheço essa mentira, eu sei que você tem que me entregar esse departamento, eu sei que você tem que mostrar, eu conheço todos os detalhes da sua vida, do interior do seu templo, e eu também conheço todos os detalhes do exterior, como as pessoas estão te vendo. É importante que você entenda isso, meu amado, espiritualmente falando. Deus é o Senhor, Ele construiu o templo, o corpo humano, Ele fez com as próprias mãos, eu creio nisso. E Ele conhece todos os detalhes, todos os seus pensamentos, antes que você abra a boca. A Bíblia diz isso, salmista, antes que eu falasse, tu já conhece, sondas meus pensamentos, já sabe o que eu vou falar. É esse o mistério que o anjo está mostrando para nós espiritualmente. Deus conhece todos os departamentos do seu corpo, todos os detalhes do seu pensamento, conhece todas as suas preocupações, tudo. E é uma oportunidade para você entender isto. Em Ezequiel, o anjo está mostrando, Ezequiel, olha, eu conheço todos os departamentos do templo, tudo, todos os cantos, nada é oculto, nada. E aí, no capítulo 43, olha que lindo, meu amado, quando você entender isto, no capítulo 43, então, o homem levou-me até a porta que dava para o leste, e vi a glória do Deus de Israel, que vinha do lado leste.
Sua voz era como o rugido de águas avançando, e a terra refugia com a sua glória. A visão que tive era como que eu tivera quando ele veio destruir a cidade, lá no rio Quebar. Então, prostrei-me com o rosto em terra, e a glória do Senhor, versículo 4, a glória do Senhor entrou no templo pela porta. Olha que lindo. Quando Ezequiel, então, ele reconhece ali, ele se ajoelha, adora a Deus. A Bíblia diz que a glória do Senhor entrou pela porta que dava para o lado leste. E o Espírito, olha que lindo, e o Espírito Santo de Deus pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio, para o pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Enquanto o homem estava ao meu lado, ouvi alguém falando comigo de dentro do templo. Então observe que quando Ezequiel reconhece que Deus é o Senhor ali, ele vê a glória de Deus enchendo o templo, e Deus está dizendo isso para mim: Cícero, eu preciso que você entenda que eu vou visitar todos os departamentos da sua vida, que eu conheço todos os detalhes, todos. Você precisa entender isto. Quando você entender isto, a minha glória vai te encher de tal maneira que nós seremos um, como Jesus disse, eu e meu Pai somos um, e Deus vai agir na sua vida, através da sua vida, levando a mensagem de Deus para outras vidas. É o que Deus está dizendo para Ezequiel: deixa a glória de Deus encher o templo, e basta você o quê? Ajoelhar, se prostrar e reconhecer que Deus é o Senhor. E Deus então, no capítulo 43, disse assim para ele: olha, o filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. A nação de Israel jamais contaminará o seu santo nome, o meu santo nome. Nem os israelitas, nem ninguém. Olha que lindo. Nem os seus reis, mediante a sua prostituição, e os ídolos sem vida, e os seus reis em seus santuários dos nortes, nada. Então Ezequiel reconhece ali o que Deus quer dizer para ele: Senhor, então, o Senhor conhece todos os cantinhos da igreja? Conheço. O Senhor conhece todas as igrejas? Conheço. Conheço todos os detalhes da sua vida? Conheço. E o que eu faço? Se prostre. Porque Deus falou: eu não habito em templos feitos de mão humana. Se esse lugar for consagrado para mim, eu aceito. Ele não deve ser profanado. Foi consagrado. Se a sua vida, se você foi consagrado para Deus, você é o templo espiritual de Deus. Ele está dizendo: não adianta profanar o templo. Eu quero encher o templo do Espírito, e o Espírito vai te colocar em pé. E ao te colocar em pé, depois que você se prostrar, Deus vai falar com você e falar assim: agora ninguém mais prostitui, porque você reconheceu, você está dando importância. É fantástico o que Deus fala, meu amado. E aí, Ezequiel entende aquilo. Então, dos capítulos 43 e 46, Deus começa então, tá legal, você entendeu? Que eu vou reconstruir esse templo, que eu vou dar chance novamente para as pessoas me adorarem, para o meu povo me adorar, só que eu preciso de pessoas, de sacerdotes, de homens que trabalhem para mim. É o que Deus vai dizer isso, que eu preciso de algumas regras no meu reino, que tudo tem que ser feito com ordem, organizado. Então, Deus reservou alguns capítulos desse novo templo, que quem cai de paraquedas talvez não entenda o que está acontecendo. Meu amado, não tem templo nenhum visível ali. Deus está profetizando, mostrando para Ezequiel o futuro templo, a reconstrução do templo que aconteceria ali 70 anos depois. Olha que Deus é maravilhoso. E lá no capítulo 43, Deus vai dizer isso para ele. Olha, lá no versículo 18,
algumas regrinhas. Então, ele me disse, ô filho do homem, Ezequiel, vem cá. Assim diz o soberano Senhor, eles serão os regulamentos, olha só, estes serão os regulamentos que deverão ser seguidos no cerimonial de sacrifício dos holocaustos e da aspersão do sangue no altar, quando ele for construído. Olha só. E aí vai falar o seguinte, só alguns detalhes, tá, amados? Porque nós não seguimos mais esses detalhes, nós sabemos por quê. Porque olha só, versículo 19, você deverá dar um novilho como oferta aos sacerdotes levitas da família de Zadok, que se aproximem para ministrar diante de mim. Palavra do Senhor, o soberano, um novilho. Aí pulei para o versículo 15, mas os sacerdotes levitas, descendentes de Zadok, que fielmente executarem os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviarem de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Palavra do Senhor. Se eles entrarão, só eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Leis para os sacerdotes e levitas. E aí, tem uma ordem também, no capítulo 45, para os principais. 5, olha só, versículo 9, 45. Assim diz o soberano Senhor, vocês já foram longe demais, os príncipes de Israel. Abandonem a violência e a opressão e façam o que é justo e direito. Parem de apossar-se do que é do outro, do meu povo. Palavra do Senhor, usem balanças honestas, arroba honesta e pote honesto, arroba e arroba iguais. O pote terá 1/10 de um barril, o barril será a medida padrão para os dois. E no 46 ele fala assim, olha, quando o povo da terra vier perante o Senhor nas festas fixas, todo aquele que entrar pela porta norte para adorá-lo, sairá pela porta sul. Entra por uma, sai pela outra. Isso aí, ó, vendo aqui, obedecendo aqui. Ninguém voltará, olha aqui, ninguém voltará pela porta que entrou, mas todos sairão por uma outra porta. O príncipe deverá estar no meio deles, entrando quando eles entrarem e saindo quando eles saírem. Meu amado, esses capítulos estão dizendo o seguinte: quando Jesus estava aqui, o João Batista profeticamente, vem cá pessoal, vem cá, ó, tá vendo ali? Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Ele é o último sacrifício. Ele é o último sacrifício. Só que, guardadas as devidas proporções, quando você tem essa consciência de que Deus habita dentro de você, o templo que Ele construiu, que é meio complicado entender como que o Espírito Santo habita em mim, se eu ainda continuo pensando besteira, se eu ainda continuo querendo fazer coisas, e aí o Paulo vai explicar, nós temos que ler a Bíblia, olha, existe uma luta entre a carne e o Espírito, a carne quer fazer algumas coisas, você não quer, o próprio apóstolo Paulo fala isso, 20 anos depois da conversão dele, maldito homem que eu sou, ele fala isso. O que Deus está dizendo ali é que se você se propuser a servir a Deus, a trabalhar no coletivo, fazendo parte de um grupo de sacerdotes, porque a Bíblia diz que você é o sacerdote, que você passa a ser o sacerdote, meu amado, você vai entender que você precisa entender que Cristo deve ser o sacrifício contínuo, diário, Ele. E você não pode esquecer que você representa Deus. E você precisa ter ordem, fazer as coisas corretas. E quando ele fala, olha, que quando o povo pecar e vier trazer a oferta, o sacerdote tem que pegar aquela oferta. Ele está dizendo o seguinte, olha, as pessoas vão buscar a igreja porque as pessoas são pecadores. E é lá.
que deve encontrar o altar sendo oferecido, Cristo sendo oferecido como sacrifício pelo pecado dela, para ela pedir perdão, se purificar e voltar para o lado de fora. A pessoa entra por uma porta e sai pela outra, significa o seguinte: você nunca pode sair igual do templo como você entrou. Você entrou de uma maneira, por uma porta, você sai pela outra, significa isso. Você tem que sair diferente, você tem que se alimentar de alguma maneira. E Deus te traz, Deus te conduz até um templo, Deus te conduz até um momento de reflexão, porque Ele quer visitar algum departamento da sua vida que quer que você entregue para Ele. Como o anjo lá, foi desgastante, foram 3 capítulos, o anjo vai mostrando para Ezequiel todos os cantinhos, detalhe por detalhe do futuro templo. Aí o apóstolo Paulo fala assim: ei, vem cá, Coríntios, você não sabia que você é templo do Espírito Santo? Que Deus habita em você? Então, o que Deus está fazendo é uma passagem, meu amado. Eu sei que parece bobeira para muitos. Nós somos muito imediatistas, nós queremos orar hoje e amanhã nossa conta tem que estar cheia de dinheiro. É isso. Mas não tem preço esse relacionamento com Deus, de você receber, ouvir a voz de Deus através da palavra. Não tem preço. Não tem preço. E Deus fala o seguinte: olha, presta atenção, ei, eu quero habitar no seu coração. Mas ali, naquele momento, então Deus fala assim: ei, todos vocês, cuidado, hein? Jesus é o sacrifício. A Ezequiel, ele entendeu. Entendi. Mas o problema, muitas vezes, não é você, como sacerdote, entender. É você conseguir ensinar para os outros, transmitir para os outros, que eles devem entender que o grande mistério da Bíblia é você entender que a vida aqui na terra, como diz o Salmo 90, ela vai durar uns 85. Se passar disso aí, meu querido, levanta a mão para o céu, não levanta muito alto, não, senão Deus te leva. Porque assim, é o que a Bíblia diz. Está lá. Mas, e o que eu devo fazer para lhe dar a vida eterna? Já se esse corpo aqui não é meu, se eu estou nele, para onde eu vou? Quem sou eu? Pois é, Jesus fala isso, que nós viveremos uma vida eterna com Ele, ou sem Ele. E quando você entende que você é filho de Deus, Deus é maravilhoso, meu amado. E Deus, Ele vai terminar esse livro de Ezequiel, tão lindo. No capítulo 47, e aí, se você está com sua Bíblia, acompanha aqui, ou acompanha nessa versão, passou tudo isso. Deus fala: Ezequiel, vem aqui. Olha só. O anjo, então, o homem levou-me de volta, olha aí, o homem levou-me de volta à entrada do templo. Ou seja, meu amado, quando você busca Deus, na verdade, você fala assim: hoje eu tive um encontro com Deus. Não, você voltou para Deus. Você voltou para Deus. Você estava querendo viver sem consultá-lo, sabe? Já falou para o seu pai? Eu não. Para quê? Sou de maior. Para quê? Meu pai dele. Quer dizer, você acha que seu pai vai deixar, você acha que sua mãe vai deixar, porque você já entendeu a história. E você nem consulta mais pai e mãe, já vai fazendo. Aí depois vem a fatura. Quando você para um pouquinho e fala: quer saber? Senhor, você vai buscar Deus. Você volta a consultar a Deus antes de fazer as coisas, para você errar menos. No capítulo 47 é isso que Deus vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, o homem levou-me de volta à entrada do templo. Tem coisas, meu amado, que Deus só vai falar aqui na igreja. Mas é online, é que Deus está aí também. Você vai ver você vai ver a frase que acaba esse capítulo. Você vai, segura aí, não vai colocar no finalzinho do 48 não. Segura um pouquinho, vamos entender. Porque Deus quer te trazer aqui.
olha só, e vi, olha só, vem cá, levou-me à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. Quer dizer, estava saindo água, que lado é leste, oeste? Não sei, estava saindo água do templo, ele olhou assim, estava saindo água, águas, olha que lindo, a água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar, não interessa se é norte ou sul, a água estava saindo do altar, e meu amado, se a água sai do altar, meu amado, é água purificadora. E aí versículo 2 diz assim, ó, ele então me levou para fora, ó, ele entrou no templo, olhou a água, viu? Olhou, se alimentou, respirou, você viu? Viu o milagre? Só você viu? Aí Deus, agora vem para cá. Aí versículo 2 fala assim, então ele me levou para fora, pela porta norte, outra porta, e me conduziu-me para o lado de fora, até a porta externa, que dá para leste, e a água fluía do lado sul, e a água estava saindo do templo, O homem foi do lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ele ia, mediu 500 metros, e levou-me, 500 metros são 500 metros, hein? São 1000 passos, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Sabe que você está na praia, você está assim, a água vem, sabe que está gelada? A água vem, você sai correndo, eu vou entrar. Guardado as devidas proporções, é mais ou menos isso. A água batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros. Olha lá. Vem, filho, tá boa a água, vem. Aí você fala pro filhão, vem. Aí ele está falando assim, e a água batia no joelho. E aí, vai ou não vai? Você que decide na hora de mergulhar, não é isso? Não é você que decide na hora de mergulhar? É ou não é? É ou não é, gente? É você que decide, a água está quente, está fria, não vou, vem, e o anjo então, ele mede mais 500 metros, o irmão mais velho vai na frente, vem, mano. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água, que chegava ao joelho, e aí, vai ou não vai, mergulha ou não mergulha? Mediu mais 500, e levou-me pela água, e batia na cintura. Aí as mães falam, até aí, filho, água no umbigo é sinal de perigo. Deus, meu amado, Ele traz você para se alimentar na igreja, Ele fala com você, você vem no templo, e Ele te conduz para fora, eu falei, agora, vai ter experiência comigo? Vamos ter experiência comigo? Vamos. As primeiras experiências estão ali, você está pisando ali, você consegue ver o dedão, você fala, opa, a água está limpinha. E você se sente seguro ainda, isso é um erro, nós queremos caminhar no milagre de Deus, mas pelos nossos próprios pés. Se der errado a nossa fé, vai a razão. Aí Deus fala, tá legal, você chegou assim, tudo bem, agora você se alimenta, você se alimenta, você volta para o templo, você vê a água, e você vai caminhando pela fé, e o anjo vai te conduzindo, Deus vai te conduzindo, e aí você não... Você fala, bom, agora eu estou crescendo espiritualmente, estou fincando raízes, eu estou caminhando lá no sobrenatural, mas eu estou firme ainda. E a água está batendo na cintura, você fala, Senhor, estou sentindo a sua presença, eu estou indo pela fé. E aí, você que está aí, no início, com algo no tornozelo, ou no joelho, ou na cintura, às vezes você olha para trás assim, e tem pessoas que falam, não, é perigo, sai, ela é mais alta que você é mais baixinho, não, para você é muito, para você é pouco. É assim na vida espiritual também, Deus está dizendo. E aí Deus está mostrando para Ezequiel, e lá no versículo 5, no capítulo 47, é fantástico, mediu mais 500 metros, vai indo, onde você vai, meu, vamos para lá, está comigo. Mas agora, era um rio, e eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda, que só se podia atravessar a nado. Era um rio, que só se podia atravessar
andando, que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou assim, o anjo: filho do homem, você vê isto? Você entendeu isso? Você está vendo isso que eu estou lendo? Então me levou-me de volta à margem do rio. Deus é assim, Ele conhece os meus limites, conhece os seus limites, e Ele nunca vai te colocar numa situação em que você não seja capaz de representá-lo bem. E Ele, quando Ele perceber que você tem um limite espiritual, Ele fala: agora você tem que voltar lá e vai olhar, vai se alimentar, olha as águas debaixo da fonte. Então nesse altar, a água tem que fluir, o Espírito Santo de Deus tem que fluir na sua vida, para você respirar aquela água, ver aquele milagre e praticar lá fora, se aprofundar em águas, mas nunca esquecer que tem alguém te conduzindo, alguém que entenda seus limites. Não queira ir além do que você possa, mas queira ir além com Jesus. E o capítulo 47 é isto. Amados, deixa Deus te conduzir, meu amado. E quando Ele volta, quando ali cheguei, quando Ele volta, olha que lindo, eu vi muitas árvores em cada lado do rio. E Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque a água flui, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, olha que lindo, onde o rio fluir, tudo viverá. Por onde você estiver caminhando, a água, observe, onde passar as águas purificadoras do altar de Deus, meu amado, onde o sacrifício é Jesus Cristo, onde as pessoas respirarem aquela água, árvore para a direita, árvore nas margens, peixe no rio, tudo viverá, tudo viverá. Esse é o capítulo 47, e Deus termina esse capítulo, esse livro no capítulo 48, dizendo o seguinte: olha, quando o povo voltar para a terra, fica tranquilo, tá? Lembra das 12 tribos de Israel? Não lembro não, 12 tribos, tá lá, eram 12 nações. Quando vocês voltarem para a terra, tudo será dividido, sabe, olha só, diz assim, essas são as tribos relacionadas nominalmente na fronteira norte. Dan terá uma porção, ele seguirá a entrada de Elon até Lebo Amate, aí continua, e aí ele dá o nome de cada filho de Jacó, que vimos as 12 tribos de Israel, e ele dá o seguinte: nominalmente, Deus está dizendo o seguinte para você: você tem a sua parte no reino, cuide da sua vida espiritual, você faz parte de uma família, o reino é meu, o mundo é meu, eu distribuo para quem eu quiser, da maneira que eu quiser. O importante é você fazer parte da família de Deus, meu amado. E ele termina o capítulo 48, termina o livro assim, distribuindo tudo, você tem que só seguir. Mas o outro tem mais do que eu, vai discutir com seu pai, que está no céu. Lembra da água no joelho, tornozelo? Meu amado, é isto. E na mesma proporção que Ele te dá, Ele vai exigir que você ensine, que você oriente. Aquele que receber mais, trabalha mais nesse sentido. Mas sabe, é tão lindo o capítulo que ele termina assim, versículo lá no capítulo 48, são vários versículos, diz assim, e lá no finalzinho: eles se estenderão para o leste, a partir dos 12 quilômetros e meio de porção. No 35 faz assim, a distância total ao redor será de 9 quilômetros, dando as medidas da cidade, distribuído bonitinho para cada um tem seu pedaço. E termina assim, e daquele momento em diante, o nome da cidade será
Olha que lindo. O Senhor está aqui. Vou repetir. O Senhor está aqui. Capítulo 41. O livro de Ezequiel termina assim, olha. Depois de tudo isso, cada um tem o seu pedacinho na glória, cada um tem. Ei, olha só. O Senhor está aqui. E quando eu falo isso profeticamente, ó, o Senhor está aqui. Fala isso na sua casa, o Senhor está aí, o Senhor está aqui. Ezequiel está dizendo, o Senhor está aqui. Porque onde você estiver, meu amado, você representa a Deus e Deus vai estar aí. Aleluia. Amados, esse foi o livro do profeta Ezequiel. Nós estudamos aí durante 6, 7 domingos, procuramos mostrar para você como Deus, sabe, se apresentou na condução da história e como Deus se preocupa com a história, com a sua história. Meu amado, faça parte dessa história. Deixa Deus conduzir a sua vida. Obrigado. E na próxima semana, surpresa, não sabemos qual, olha só aqui, olha o professor falando para vocês, nós não sabemos qual livro estudar ainda. Por quê? Porque nós já estudamos tanto, estudamos a vida de Jesus, Novo Testamento, aqui, livro por livro, estudamos o Antigo Testamento, estudamos os profetas, os 12 menores, os maiores agora, e agora nós estamos preparando para você um estudo muito, muito edificante, mas de qualquer forma, meu amado, você vai abrir a sua Bíblia, é um sonho, não que você saiba de cor, mas assim, mas que você pegue, onde começa a Gênesis? Onde termina a Gênesis? E essa é uma vontade que eu tenho de dar um estudo panorâmico da Bíblia. E cada domingo aqui falar de um livro, para você entender o seguinte, depois você se aprofunda. Porque se nós fôssemos estudar detalhe por detalhe todo o capítulo, é um livro por ano. Então nós vamos decidir essa semana, mas no próximo domingo eu espero você na escola bíblica, sabe, deixe uma hora para estudar conosco de domingo e durante a semana se aprofunde aí no seu individual com Deus, amém? Obrigado pela tua presença, que Deus continue falando com você. Daqui a pouquinho nós continuaremos aqui a palavra de Deus através da ministração de outro culto, tá bom? Deus abençoe a sua família, Deus está aí, Deus está aqui. Obrigado.